Uma semana especial, Papo Mix completando 10 anos. Eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, Floriano Pêssaro, que faz parte da nossa história e também faz um papel muito importante para a nossa comunidade LGBT na promoção da cidadania. Bom, parabéns a vocês, né? 10 anos. 10 anos de programa e um programa que veio mudar a cultura, né? A cultura das pessoas em relação a toda a população LGBT, não é? Ao tema LGBT, tratar isso de uma forma mais natural, tratar isso de uma forma mais humana, tratar isso de uma forma mais geral, né? Mostrar para as pessoas o que é essa relação, né? Essa identidade que as pessoas têm a partir da sua orientação de gênero. E isso é muito importante e eu estou muito feliz que o Papo Mix chegou a 10 anos, formando uma nova cultura na nossa sociedade. Secretário, conta assim, a gente que vive com a comunidade LGBT, a gente sabe dos problemas, a gente sabe da cultura LGBT, mas fazer política para o LGBT é uma coisa complicada? É bastante porque você enfrenta dificuldades, desafios internamente, né, entre a própria militância LGBT, que é uma militância muito aguerrida e muito importante. Eu lembro dos primeiros encontros que nós fizemos ainda nos anos 90, quando o tema era a DSTs, em especial a AIDS, e nós tínhamos gente muito aguerrida na luta pelo direito à saúde e à proteção, e isso foi um momento de mobilização enorme. Não que a luta LGBT já não existisse, existia, mas ela ganha força depois com esse pessoal que se engajou e se mobilizou todo para ter uma saúde pública decente, especialmente para a população que estava sendo atingida naquele momento, na segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90, pela AIDS, especialmente pela AIDS. Aliás, que foi chamada num determinado momento de peste gay. Não sei se todos lembram, dada o tamanho do preconceito e da falta de entendimento do que era aquele momento, aquela doença. E acho que essa mobilização toda foi muito importante e desagou num fortalecimento imenso da população militante LGBT e que, lógico, melhorou a sociedade como um todo. Nos últimos 10 anos, a gente acompanhando de perto o trabalho do senhor, a gente viu uma revolução muito grande, principalmente em relação a políticas públicas. Nós fizemos muita coisa do ponto de vista legislativo. A legislação, ela protege e amplia os direitos, garante direitos. Mas ela não é suficiente, como se diz lá, se dizia na Câmara, ela não é bastante suficiente para garantir que esse direito seja efetivo. A efetividade de um direito garantido em lei depende da mobilização da sociedade. Por isso que é tão importante programas como o Papo Mix, que levam a mensagem a toda a população que ainda carece de garantia de direitos. E lembrar que a discriminação, pela própria definição da palavra, ela se dá em geral pela ignorância. Discriminação e ignorância, elas são duas questões muito relacionadas. Então, quanto menor a ignorância, menor é a discriminação. Isso significa maior educação, menor discriminação. E você tem uma discriminação grande. Quando nós pensamos em criar o Dia de Combate à LGBTfobia, nós falávamos do Dia de Combate à Homofobia, depois entrou a questão da lesbofobia, porque nós tínhamos pessoas que estavam sendo vítimas de preconceitos em todos os lugares de frequência pública, e as mulheres passaram a ser vitimizadas duas vezes. A primeira por ser mulher e a segunda por ser lésbica. E tudo na mesma condição de ser humano, tá certo? Não é que... Então, essa discriminação fez com que nós trabalhássemos esse projeto de lei. E depois foi estendido a toda a LGBT, como LGBTfobia, porque também entraram as trans, a transfobia e assim por diante. É engraçado isso, né? Porque o Brasil é um país até curioso. A gente quer ser moderno, porém a gente tem um pensamento conservador, né? Quando você vai para um país como a Alemanha, por exemplo, que é um exemplo de país desenvolvido, rico, uma boa distribuição de renda, o que você enxerga? Você enxerga uma garantia de direitos
que todos gostariam de ter, né? Uma convivência, uma coexistência pacífica. Eu nunca mais me esqueço que, acompanhando uma parada gay em Berlim, eu fiquei impressionado como a população participava, inclusive os héteros, né, digamos, os que não eram da militância LGBT, participavam como uma forma de apoiar, de abraçar a ideia da diversidade. O que está por trás de tudo isso, o que cada um faz com o seu corpo, a sua orientação sexual, a sua orientação de gênero e assim por diante, o que está por trás disso tudo é uma palavra chamada liberdade. E essa liberdade é uma liberdade individual e coletiva. Ela não é só individual, ela é coletiva também. Então ela depende do entendimento coletivo de que as pessoas devam ser aquilo que elas querem ser e não o que a sociedade impõe a elas que sejam. E o que elas querem ser depende exclusivamente delas, né, do espírito delas, da alma, né, do coração. E, portanto, vale ressaltar que a coexistência é uma questão hoje relativa aos direitos humanos. Direitos humanos. Qualquer fobia hoje ataca o princípio basilar de uma sociedade, que são os princípios dos direitos humanos. Secretária, a gente fala das leis, fala dos avanços, mas o senhor também foi responsável por vetar um projeto de lei que também era um projeto que chegava a ser um absurdo, que é o Dia do Orgulho Hétero. Provocativo, né? Porque, obviamente, você faz leis que amparem as chamadas minorias, que muitas vezes não são minorias necessariamente, é o caso da mulher. A mulher não é uma minoria, mas ela é vítima, né? A mulher pode não ser minoria numérica na sociedade, mas ela é discriminada. Então, quando você faz um projeto de lei que garante direitos a essas ditas minorias, o intuito é equiparar, igualar direitos e proteger, né? Quando nós tivemos aqui na cidade de São Paulo uma série de ataques a gays, especialmente aqui na região mais central da cidade, foram ataques seriados, você tem que se mobilizar para defendê-los, né, e para protegê-los e para garantir que eles tenham os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. E então, quando nós criamos o Dia Municipal de Combate à Homofobia, depois criamos a Lei de Vedação da Discriminação em Estabelecimentos Comerciais, depois as diretrizes para a Política Municipal de Direitos LGBT e Enfrentamento à Homofobia. Todos esses projetos, eles estão ancorados na garantia de direitos. E naquele momento, o pessoal da bancada evangélica, de forma muito mais provocativa do que qualquer outra coisa, apresentou um projeto de lei criando o Dia do Orgulho Hétero. E aí eu disse ao autor, que na época era o vereador Carlos Apolinário, um conhecido provocador, né, e um sujeito polêmico, e em que pese todo o respeito que eu tenho por ele, mas foi curioso porque eu disse a ele: você tem orgulho de ser hétero? Eu falei, ele disse: eu tenho. E você precisa ficar falando para todo mundo: olha, eu sou hétero, eu sou hétero, eu sou hétero. E era claramente uma provocação, e nós conseguimos derrubar esse projeto, a articulação que ele vinha fazendo. Primeiro porque não tinha nem pé nem cabeça, né? E quando ele me respondeu dizendo: mas e você tem orgulho de ser gay? Eu falei: olha, isso não é uma questão de ter ou não ter orgulho, é uma questão de garantir um direito. Quando você fala do orgulho gay, você está dizendo o seguinte: eu me reafirmo porque a sociedade ainda não me reconhece. Basicamente isso.